dia, meus queridos. Vamos dar continuidade, né, ao conteúdo que a gente abordou na aula passada, né, falando sobre a ótica geométrica. E hoje a gente vai, primeiro, antes de iniciar, né, a gente vai recapitular o que a gente falou na aula passada, né, para vocês frisar bem o que foi discutido na aula passada, tá bom? Então, a gente falou na aula passada sobre os conceitos básicos da ótica geométrica. Vimos que a ótica geométrica é a parte da física que estuda a luz, né, e os fenômenos luminosos. A gente vai passando rapidamente porque a gente já discutiu, certo? Vimos ainda que a luz é o agente físico responsável pela nossa visão, né? Ou seja, o agente físico que sensibiliza nossos órgãos visuais. A luz é uma onda eletromagnética, né? Vimos ainda o conceito de raio de luz, que são linhas que representam a direção e o sentido de propagação da luz. Vimos também o conceito de feixe ou pincel de luz, que é um conjunto de raios de luz. Vimos também que os raios luminosos eles podem ser classificados em convergentes, divergente e paralelo. Né? Convergente quando eu tenho os raios de luz convergindo para um único ponto. Divergente quando eles espalham, né? E paralelo quando eu tenho raios de luz paralelos uns aos outros. Vimos também que as fontes de luz elas podem ser capazes de emitir luz, seja dela própria ou refletida, e podem ser classificadas em primárias ou secundárias. Né? As fontes de luz primárias são aquelas cujos corpos são chamados de corpos luminosos e são aquelas que emitem luz própria. Né? Então são fontes de luz que emitem luz própria, por exemplo, o sol, a chama de uma vela, uma lâmpada acesa. Né? Então essas são fontes de luz primárias. Pode ocorrer de duas maneiras, né? De maneira regular, quando a luz é refletida numa superfície lisa e polida, ela reflete em uma única direção. Por exemplo, um espelho, né? É através desse tipo de reflexão que a gente consegue ver a nossa imagem. E a reflexão também pode ser reflexão irregular ou difusa, né? Quando a luz incide sobre uma superfície rugosa, ela vai refletir em várias direções
e sentidos ao mesmo tempo, como a gente pode ver aqui na figura, né? Anteriormente a gente tem uma reflexão regular, ou seja, ela reflete em uma única direção, né, raios de luz diferentes. Temos ainda, vimos também a questão da refração, né, quando a luz passa de um meio para o outro, né, a luz se refrata. Por exemplo, nós temos aqui um meio A e um meio B. Quando a luz incide sobre ela, ela vai sofrer um pequeno desvio para mais próximo ou para mais longe, né, da superfície. No caso aqui, ela se afastou da superfície. Então nós temos a refração. Por exemplo, a luz incidindo aqui, a luz no ar e incide na água, ela vai sofrer um desvio, né? Por exemplo, se a gente pegar um copo com água e colocar, por exemplo, uma caneta dentro, se a gente olhar do lado da caneta, a gente vai pensar que a caneta está quebrada, né? Justamente devido ao fato da refração ocorrer, a luz passando do ar para a água, ela sofre um desvio, certo? Então, a absorção, também um outro fenômeno óptico, que é quando a luz ela nem reflete e nem refrata, ou seja, ela é absorvida pelo corpo. Por exemplo, o asfalto. Por que o asfalto é quente? Né? Porque ela absorve toda a luz do sol. Né? Ela nem reflete e nem refrata. Né? Isso se dá basicamente nos corpos escuros. Né? Então eu tenho uma absorção da luz. E a partir de agora a gente vai falar um pouquinho sobre espelhos planos. O que são espelhos planos? Espelho plano é toda superfície plana e polida com alto poder refletor. Né? Então a gente viu que a reflexão ela pode ocorrer de maneira regular. Né? Então eu tenho aqui uma superfície refletora, né? O espelho aqui é a parte refletora e atrás é a parte opaca. Se a gente pegar um espelho, por exemplo, tem a parte brilhante, né, que brilha, e a parte de trás que é a parte opaca, ou seja, a luz não passa por ela. Né? Então, eu tenho raios de luz incidindo sobre essa superfície e ela vai refletir de maneira regular, né, como a gente viu anteriormente. Então, quando isso ocorre, eu tenho aí uma reflexão regular. Né? E quando eu tenho uma superfície rugosa, ou seja, cheia de porosidades, essa luz ela vai sofrer uma reflexão irregular, ou seja, de forma difusa. Eu vou ter reflexões em diferentes direções. Né? Então eu tenho aqui a reflexão em diferentes direções. Com isso, o espelho plano ele vai funcionar com a superfície lisa e polida. Né? Então eu vou ter uma reflexão regular. Então eu tenho um espelho plano, né? Que é a representação do espelho, onde esses tracinhos aqui significa que é o lado opaco, ou seja, a face que não reflete a luz. Então eu tenho um raio de luz incidindo sobre o espelho, né? Ele vai refletir, né? Então eu tenho um raio incidente, ele vai, quando se incidir na superfície do espelho, ele vai refletir, né? E no ponto de incidência do espelho, ele vai aparecer uma reta imaginária aqui que é chamada de reta normal, certo? Com isso a gente vai falar um pouco sobre os princípios que regem a óptica geométrica, que são dois, né? Que é o princípio da... Eu vou ter aqui, quando ele incide na superfície, ele vai formar um ângulo aqui entre o raio incidente e a reta normal, que é chamado de ângulo de incidência. E também ele vai formar um ângulo entre o raio refletido, RR, com a reta normal, que é chamado de ângulo de reflexão. Né? Então, para isso, eu vou ter que... Aqui são as representações das letras, né? O que cada um significa: RI, raio incidente, raio refletido, ângulo de incidência e ângulo de reflexão. Né? Então, eu tenho as leis da óptica geométrica que diz que o ângulo de incidência, né, a primeira lei, o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares, ou seja, pertencem ao mesmo plano aqui, ó, tanto o RI como o N, a normal, e o RR, o raio refletido, pertence ao mesmo plano.
né? Essa é a primeira lei. E a segunda lei diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ou seja, esse ângulo aqui é igual a esse. Isso quer dizer o quê? Se aqui, por exemplo, o ângulo de incidência for 30, isso significa que o ângulo de reflexão também terá que ser 30. Certo? Então, porque eu tenho uma reflexão aqui regular. Então, eu somo desses dois ângulos aqui, né? Eu vou ter um ângulo de 90 graus aqui, né? Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, se a gente tem um espelho, a gente vai ter a formação de uma imagem, né? Então, a formação da imagem, ela se dá através, a imagem do espelho plano, ela vai ser virtual, porque ela vai ser formada atrás do espelho, né? E essa imagem, ela é formada da seguinte maneira. Eu tenho aqui um espelho, vou ter aqui um objeto pontual, né? Esse objeto, ele vai gerar uma imagem aqui atrás do espelho. Então, eu tenho a imagem, ela vai ser formada à mesma distância do espelho, né? Então, o objeto e a imagem. Essa distância daqui do objeto para o espelho é a mesma do espelho para a imagem, ou seja, eu vou ter a mesma distância, consequentemente eu vou ter um observador aqui vendo a formação da imagem desse objeto. Então eu tenho um raio incidente, ele vai refletir, está mostrando aí a distância. Então eu tenho aqui um raio de luz incidente, quando ele refletir, ele reflete e ele vai ser formado pelo prolongamento desse raio refletido aqui. Infelizmente o slide não ficou legal, né? Mas ele vai ser formado pelo prolongamento desses raios refletidos. Isso quando eu tiver um objeto pontual, ou seja, apenas um ponto qualquer, né? Temos ainda objetos de um corpo extenso, por exemplo, a nossa formação da nossa imagem, né? Então eu tenho um F aqui, ó. Aqui vai dar para mostrar melhor, né, com relação ao passado, à figura passada. Então eu tenho o objeto, uma F aí na frente do espelho. Então tem um traço, a distância vai ser a mesma, né, da imagem. Então a imagem, ela vai ter sempre a imagem reversa, ou seja, por exemplo, se a gente está de frente para o espelho plano, e eu levanto o braço direito, parece que eu estou levantando no espelho, vai aparecer que eu estou levantando o braço esquerdo, né? Porque a imagem, ela é reversa. E também podemos associar os espelhos. Os espelhos, eles podem ser associados de duas maneiras. De maneira angular, ou seja, fazendo um ângulo entre eles, onde eu tenho um ângulo máximo de 180 graus, e de forma paralela. Então eu tenho aqui uma letra F entre dois espelhos formando um ângulo de 90 graus, e isso vai me dar uma quantidade de imagens, né? Imagens, 3 imagens, né? Como é que eu sei a quantidade de imagens? Então eu tenho aí um espelho através dessa equação, né? N é o número de imagens, 360 seria o ângulo total que eu poderia associar os dois espelhos aqui. Eu vou ter esse alfa aqui é o ângulo entre os dois espelhos, menos 1. Então, ó, digamos aqui, então os dois espelhos associados a 90 graus, o ângulo é 90. Então, 360 dividido por 90, 4. Menos 1, 3. Então, eu teria 3 imagens quando o ângulo entre os dois espelhos for de 90 graus. E se eu associar os dois espelhos, não vai ter aqui o slide, mas se eu associar os dois espelhos paralelamente, colocar um objeto entre eles, eu vou ter infinitas imagens, certo? Então, a gente termina por aqui, né, a questão da associação de espelhos. Lembrando que no espelho plano a imagem vai ser sempre virtual, porque ela é formada atrás do espelho.
e de forma reversa, né? Por exemplo, vocês já devem ter imaginado por que é que o nome ambulância, por exemplo, na frente da ambulância, ela é escrita ao contrário, né? Por que ela é escrita ao contrário? Justamente pelo fato de que, por exemplo, quando o motorista no carro da frente olhar pelo retrovisor, que é um espelho plano, ele vai ver exatamente o nome correto, né? Ambulância, tá certo? Então, a gente vai terminar por aqui hoje e na próxima aula a gente vai fazer exercícios e ver, né, a aplicação desses conceitos que a gente acabou de discutir, certo? Então, um forte abraço e até a próxima.